Compartilhar minha tela com vocês e abrir aqui um pouco dessa conversa de hoje, o seu papel na lucidez da sua equipe. Qual é o seu papel na lucidez da sua equipe nesse contexto? Então, para me apresentar um pouco melhor, você vai entender um pouco mais da minha função hoje aqui, porque eu sou psiquiatra, me especializei em contexto complexo há muitos anos. Eu falava com o Rafael agora há pouco que em 90, quando surgiu a reengenharia, foi a minha entrada nas empresas. Eu estava muito bem no meu consultório e, de repente, com a reengenharia, que teve um montão de demissão de pessoas e reestruturação das empresas, essa desorganização profissional, a quebra de vínculos, trouxe à tona uma doença que não existia antes, que é chamada burnout. E essa doença ela tem um papel de desorganizar o indivíduo por causa do trabalho. E hoje, inclusive, ela é tratada como doença ocupacional, não doença psiquiátrica, e sim uma doença do trabalho. E também tem os mesmos direitos e impactos organizacionais do acidente de trabalho. Então, por causa desse meu conhecimento em burnout, fui um dos primeiros no Brasil a estudar burnout, a pesquisar burnout, comecei a falar em CIPATs, empresas, e vendo o diagnóstico das empresas, ser chamado para tratar as empresas. Eu não tinha bagagem e ferramenta para isso, por isso eu fui fazer um caminho organizacional, meu mestrado, MBA, doutorado na área organizacional. O MBA foi em cima de marketing, me ajudou muito a entender a cabeça organizacional. Meu mestrado fala um pouquinho dele hoje, que eu estudei o papel do gestor imediato, o seu papel sobre a sua equipe, o impacto do chefe sobre a sua equipe direta. No doutorado, é o contrato psicológico, a construção do contrato psicológico, que é como que o colaborador percebe a empresa a partir da leitura que ele faz da relação da empresa com ele ou com ela. E esse impacto também vai mexer profundamente com a conexão, com o comprometimento, com o desenvolvimento e relacionamento de retenção nessa empresa. Algumas empresas que eu tenho trabalhado aqui no Brasil, algumas fora do Brasil, são muito diferentes, são mercados muito diferentes. O que é interessante na minha experiência é navegar em tantos mercados diferentes. Você vai de uma medley que é farma até correio, até uma siderúrgica, com cabeças muito diferentes, com negócios muito diferentes, mas com desafios muito parecidos e hoje todos muito parecidos. Desse grupo aqui tem 2 blocos de empresas que estão com muita demanda, eu estou com pouquíssima demanda. Ninguém está com média demanda. E está com muita demanda, tem um risco de burnout por estafa e esgotamento, o caso dos médicos, você vê isso todo dia no jornal, né? E quem tem com baixa demanda tem um esgotamento pelo medo, pela angústia, pela perspectiva de perder o emprego. Por falar nisso, se a gente perguntar assim, pensa aí, qual é o seu principal ativo? Qual é o elemento que, se você perder, tudo seu cai por terra? Qual é o backbone que sustenta a sua carreira e a sua vida? Você pode pensar várias coisas, mas eu diria que talvez o principal seja o que faz você fazer escolhas mais sábias. Diante de tantas portas e opções, o que faz você fazer uma escolha mais sábia? Eu chamo de lucidez. A sua capacidade de fazer uma escolha e de olhar para as opções e analisar a melhor opção. Nesse momento, a lucidez de cada um de nós é o principal fator de risco que a gente está vivendo. Nossa lucidez está constantemente ameaçada por fatores bioquímicos, que nosso cérebro funciona com bioquímica, mas fatores também do nosso dia a dia, da nossa vida. Nossa lucidez está em xeque por conta disso. Então, nosso tema de hoje é sobre a sua lucidez e também aqui trazendo uma frase de um gestor, um gerente geral, um diretor de uma área operacional, e falava assim: eu quero mais autópsia e menos, mais biópsia e menos autópsia. Ele falou essa frase meio desabafando, que as coisas chegavam para ele muito já definidas, muito já avançadas. Eu falei, cara, eu lamento te dizer, mas chega para você o fato consumado exatamente porque você, de alguma forma, inibe a sua equipe e a sua equipe tenta resolver sozinha e traz para você quando não conseguiu mais. Ou seja, chegar para você uma autópsia é sinal que sua equipe tentou sozinha, não quis decepcionar você, não quis incomodar você, não quis ver a sua bronca, o que fosse, e porque não conseguiu, chega para você uma autópsia. Ou seja, a sua equipe traz para você o fato consumado como sintoma da sua liderança. E a verdade é essa: o gestor tem a equipe que merece.
um gestor, constrói a sua equipe. Por isso que na lucidez do líder é fundamental a gente entender 3 blocos da conversa de hoje. O primeiro bloco, eu diria assim, como é que funciona o seu cérebro? Como é que funciona a sua maneira de analisar e pensar o jogo? A parte neurológica. O segundo bloco é qual é o problema real? Qual é o problema que a gente quer resolver de verdade? Aonde que está o centro do nosso xadrez? E o terceiro aspecto que eu vou compartilhar com vocês, um pouco que a gente tem feito, é como é que a gente navega num ambiente de tanta nuvem e tempestade, tanta dificuldade de visibilidade do próximo passo do cenário. Porque essa é uma marca do contexto Covid, vamos chamar assim. Eu não tenho cenário futuro, eu não tenho amanhã, eu não tenho uma leitura de como é que está em novembro, janeiro, maio de 2021. Eu não tenho essa leitura, ninguém tem essa leitura. A gente pode ter a qualquer momento uma segunda onda de virose mais grave, que é um vírus mais resistente, que seria mais fatal que o primeiro. A gente pode ter, por um momento, uma entrada de uma vacina, que seria um alívio gigantesco no mundo inteiro, mas isso não é tão rápido assim. A gente pode ter um montão de uma convulsão social. Temos no Brasil uma estabilidade política significativa. Então, ninguém consegue fazer um cenário razoável, um cenário de mínima certeza. Quando a Selic cai ao ponto que cai hoje, quer dizer que o governo também está mostrando um sinal de vamos segurar o máximo possível. O que significa o quê? Por trás disso também tem muito medo. Então, há um ambiente de muito medo, de muita incerteza, isso desorganiza nosso cérebro de maneira significativa, porque não é de curto prazo, e sim de longo prazo. Então, olhando para isso, eu queria trazer umas premissas aqui para a gente conversar com esse conceito. Primeiro a gente não tem parâmetro anterior para dimensionar o impacto atual e futuro dessa crise. Os estudos que eu analisei, os trabalhos que eu fiz, meta-análise, né, são vários papers que foram publicados sobre confinamento, sobre quarentena. O máximo que eu tinha ali era de 40 dias mesmo de quarentena. Trabalhos antigos. Os mais recentes são 3 semanas, 2 semanas. A gente não tem uma quarentena de 90 dias em lugar nenhum analisado. As análises de 3 meses não existem no passado de quarentena. Eu tenho 4 semanas, 3 semanas, com grandes efeitos psicológicos do confinamento. Então, nesse momento, o impacto só psiquiátrico já é gigantesco. Mas eu também tenho, nesse momento, uma angústia muito grande nas organizações, porque eu preciso continuar andando, preciso continuar trabalhando, e eu não tenho parâmetro para isso, para planejamento, para organização, para desenvolvimento de pessoas. Eu não tenho parâmetro para isso. Eu não tenho nada que me mostre qual é o caminho certo, qual é o caminho de menor risco do meu time. Então, dentro da psiquiatria, eu coloquei aqui um alerta para vocês, que é muitas vezes a prevenção é a única opção. Quando a pessoa quebra, para ela recuperar é muito longo, é muito tempo. Um burnout, por exemplo, classicamente o burnout vai gastar 1 ano de tratamento nessa pessoa afastada daquele ambiente de trabalho. Ela pode ter trabalhado depois de 6 meses em outro lugar, em outra função, com outro chefe, com outra equipe. Mas naquele lugar onde ela trabalhou, ela não pode mais trabalhar. Pelo menos por 1 ano. Então imagina como é que é você pegar um executivo de alta performance, está entregando muito e de repente a pessoa quebra. Um cara no seu time de alta performance, de repente a pessoa quebra. E a doença do trabalho, ou seja, ele vai receber indenização, afastamento do INSS, é uma complexidade muito grande para a organização. Então, e para a pessoa, e para a família, e para a equipe. Quando a pessoa quebra num burnout, o quadro é feio, não é um quadro razoável, é um quadro desorganizador. E também nós temos diria assim, um forte estigma relacionado a doenças psiquiátricas, como se fossem doenças de pessoas de segunda linha, pessoas mais fracas, sem imaginar que os maiores gênios que a gente tem nas empresas têm transtorno obsessivo compulsivo, tem fobia, tem depressão, tem às vezes bipolaridade, e são pessoas incríveis, coitados incríveis. TDAH, a maioria tem, vamos dizer assim. Então, a gente tem preconceitos sobre a doença psiquiátrica desde as cavernas, mas hoje, na organização, esse é um ponto que sendo tratado como sendo um ponto importante de mudança. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso de burnout. Eu trouxe alguns estudos, alguns papers que eu vi que achei interessante para a gente compartilhar aqui do grupo Blind, está aqui o link aqui embaixo, State of Burnout, e ligando com o Covid-19. Então, aqui veja, as principais razões para burnout em fevereiro desse ano, olha só. Tem alguém com o microfone aberto, por favor, feche o microfone para não interferir aqui no áudio.
Principais razões para o burnout, vou botar em português para a gente. Então, excesso de trabalho, 25,3%. Aí tem falta de recompensa, falta de controle, tratamento injusto. Então, isso aqui é em fevereiro deste ano. Olha o que aconteceu em março desse ano. Gente, por favor, alguém está com o microfone aberto, fecha por gentileza. Em março desse ano, nós temos 26,7 causa de burnout, não separação de trabalho e vida. Ou seja, o trabalho invadiu a família, invadiu a casa. Antigamente, a família invadiu o trabalho e hoje o trabalho invadiu a família. Eu vou ter que fechar aqui o áudio de vocês. Eu tenho que entender como é que fecha o áudio. Não tem problema. Fecha aqui todo mundo e ajuda a manter o silêncio na sala. Pronto. Agora melhorou. Então, eu tenho aqui uma quantidade enorme de pessoas que olham a causa do burnout em fevereiro e logo a seguir, logo no mês seguinte, eu tenho uma causa muito diferente de burnout. Em particular, o excesso de trabalho, um trabalho que é não gerenciável, a preocupação com o emprego chega a quase 20%, a falta de controle sobre o trabalho, falta de suporte do gestor entra aqui como um ponto importante. Esse é um ponto do meu mestrado, vou falar daqui a pouco para vocês sobre esse ponto. E aqui eu tenho também o impacto na imagem das companhias. As 10 principais companhias que mais geram burnout no Covid-19. São empresas que estão ganhando muito dinheiro agora. Exceto a Expedia, que eu não sei se está ganhando muito dinheiro, mas o PayPal, Apple, Salesforce, o meu gerro da Salesforce, Airbnb, Uber, Lyft. Aqui eu estou tendo um risco de imagem organizacional institucional ser impactada pelo impacto da empresa sobre o colaborador. Aqui eu tenho uma tela da Organização Mundial de Saúde falando que o burnout é uma doença ocupacional, mostrando isso aqui, né? Está no CID também, sai no CID-11, agora em janeiro do ano passado saiu. Burnout é uma doença do trabalho, um ambiente crônico de estresse no trabalho, ou seja, é um ambiente que adoece pessoas. Por isso, é também um elemento de análise da parte jurídica, porque como o trabalho adoece, vai cumprir o trabalho. Aqui uma análise do Google, que foi bem interessante, trazendo esse ponto, só um slide dele. A Covid-19 ataca não só a saúde individual das pessoas, mas a saúde da base da sociedade. Eu achei errado esse texto aqui, porque, na verdade, porque o Covid ataca a base da sociedade, saúde, logística, economia, comércio, escola, emocional, infraestrutura, a base afetada, isso afeta a saúde mental. Não é a base que é afetada e saúde mental é afetada, é porque afeta todo o nosso dia a dia, nosso ir e vir, relação com escola, com creche, com família, poder encontrar pais e avós, e abraçar e conviver, poder viver uma vida normal, porque a gente já viveu uma vida hoje completamente atípica do que a gente vivia antes. Essa desorganização sistêmica é o que gera um impacto na saúde mental, porque nossos parâmetros eles foram abalados. Aqui eu tenho uma pesquisa da Sociedade de Gestão de Recursos Humanos dos Estados Unidos. Olha que interessante. 41% das pessoas, dos trabalhadores, se sentem num burnout na pandemia. É importante separar se sentir num burnout, ou seja, exaurido, sem energia, cansado, e a doença burnout. O sentimento de burnout é bem provável que seja um desgaste que vai levar um dia ao burnout. Mas a doença burnout é uma doença analisada com sintomas mais graves, com riscos mais graves, mas é o final desse tubo aqui. Mas 40% das pessoas se sentem num contexto de burnout. O que significa isso? Nós temos aqui que, embora 41% tenham sintomas, só 7% pediram ajuda. O que quer dizer o quê? As pessoas estão sofrendo, mas não pedem ajuda. Mas por que não pedem ajuda? Porque expressar uma vulnerabilidade pode parecer que a pessoa não está dando conta e na próxima lista de demissão, essa pessoa é um candidato a estar no topo da lista. Então, estão escondendo a sua vulnerabilidade, escondendo a sua dificuldade para não se exporem a uma possível demissão. O que vai acontecer aqui, quando for pedir ajuda no serviço médico, serviço psicológico, já é tarde demais. Eu conversava com o SESI Rio de Janeiro, com o time do Carlos Magno,
E eu falei, olha, é muito importante ter o médico do trabalho, o psicólogo do trabalho, mas quando o colaborador procura ajuda, já foi muito longe a situação. Já foi muito longe a situação. Já não tem muito o que fazer, porque quando ele procura ajuda, um quadro já foi instalado. E esse quadro instalado é bastante perigoso, é bastante grave. Olha algum número para você ver isso aqui. Questão geracional. Uma em cada 3 pessoas se sente cansado ou com pouca energia. Ok, mas do grupo analisado, a geração que se sente mais sem energia e cansada é a geração mais nova, a geração Z, que está aí até 22 anos de idade. É interessante pensar nisso, porque é a geração que tem talvez mais suporte em casa, que tem pai e mãe trabalhando, que talvez seja ali como estagiário, começando carreira, talvez tenha mais saúde, faça mais academia, ginástica, alguma coisa a mais, tem mais amigos, talvez tenha uma vida mais leve, mas é a geração mais vulnerável. E, paradoxalmente, a geração que está mais forte, com menos impacto, é a geração baby boomer, que passou aí de 55 anos de idade. É interessante porque, há um tempo atrás, tinha um movimento de vamos renovar a nossa empresa, trazendo gente mais jovem, gente mais nova para o nosso time, porque isso é importante para a gente, ter renovação do time. Inovação, ideias novas, só que o pessoal mais novo também não tem calos emocionais. Só os cabeça branca têm história para contar na sua vida relativa à gestão de crise. E nós tratamos eles como se fossem de segunda linha, que estão já com as peças com defeitos, mas nós não podíamos imaginar que, nesse momento, são os cabeças brancas que podem ajudar. Numa indústria do Rio de Janeiro, que a gente trabalha, uma grande siderúrgica, eu posso falar o nome, a Ternium, eu admiro muito a Ternium, as pessoas de risco foram para casa, mandaram para casa, por questões óbvias, sanitárias. Mas ficaram muito mal em casa. Os mais velhos, operadores, né, o blue collar lá de operação, em casa, angustiados, com medo de perder o emprego. E aí nós criamos uma estratégia de ajudar quem está em casa, que é fazer lives desses cabeça branca com os mais novos, orientando eles nas questões técnicas e comportamentais e de segurança do trabalho. Então, os DDS de manhã tinham uma área segura e um cabeça branca participando, dando uma mensagem para quem ia trabalhar, uma mensagem de saúde, uma mensagem de cuidado, uma mensagem de suporte. Um efeito maravilhoso para quem ficou em casa, que estava estressadíssimo, porque se sentia inútil, e maravilhoso para quem estava trabalhando na operação para trazer um alerta da importância de proteção à vida. Nesse momento, esse encontro geracional na Ternium foi um efeito maravilhoso de aumento de produtividade e mostrar como a empresa se importa com quem também está afastado, com quem está em casa e não pode trabalhar por questões de orientação médica. Aqui, um ponto grave para a gente. Uma parte boa. 63% dos supervisores, né, chefes imediatos, estão se adaptando e se ajustando para as mudanças que o Covid trouxe e estão cuidando bem da sua equipe. Entretanto, 13% de gestores estão errando na mão. E quando o gestor erra na mão, é provável que o time sinta mais sintomas de depressão e exaustão emocional, que são os caminhos para o burnout no final do tubo. Foi isso que eu estudei no mestrado, e aqui uma pessoa que me ajudou a fazer esse trabalho está com a gente hoje, Solange Musa, foi entrevistada, uma das RHs entrevistadas para a minha pesquisa de mestrado, e eu estudei a chefia imediata e a pressão e a performance. Nesse estudo, ficou bastante claro que o gestor imediato tem um papel muito importante na construção na cabeça da pessoa se ele está indo bem ou está indo mal. E essa definição não está ligada ao resultado em si, mas à avaliação do gestor, à subjetividade da avaliação do gestor. Ou seja, eu posso estar tirando nota 5 e o meu gestor falar, cara, foi muito bom, você estava com 3 agora, foi para 5, o trabalho é difícil, mas vamos lá. Eu posso tirar 9,5 e o cara fala, por que não tirou 10? Metaforicamente, estou dizendo que não importa o que você faça, não é bom o bastante. E isso vem da nossa história também, né? Quem já passou por experiências dessas de chegar, tirei 9,5, aí o pai fala, por que não tirou 10? O meu falava que eu colei, mas na verdade, alguns pais foram mais rigorosos, colocando essa pressão em cima do filho, e aqui aparece exatamente isso. Um gráfico dessa pesquisa, para ajudar a simplificar, está aqui. A capacidade de gestão de crise, de pressão, chama coping. São as ferramentas que você tem para lidar com a pressão. Então, nesse gráfico eu tenho aqui o coping de um lado e aqui
a pressão do ambiente e do chefe, o tempo que a pressão dura e o medo, ou seja, o fator individual da pressão. Porque cada um tem um nível de medo, para simplificar, botar em medo, diferente. Cada um tem uma tolerância à pressão diferente. A gente consegue medir isso com o teste. Cada um tem uma tolerância diferente à pressão e à carga. Mas veja, com o aumento de pressão inicial, eu tenho um aumento da capacidade de coping, ou seja, com alguma pressão, com algum medo, eu tenho um aumento da capacidade de reação. Por quê? Porque eu ganho musculatura, meu sistema é ativado, então minha curva sobe. Interessante pensar que quando a pressão continua, quando o tempo se mantém, eu não tenho melhoria mais depois de um estágio. Vai ter uma estabilidade. Mas se a pressão continua, se o tempo continua, se o medo aumenta, eu tenho uma queda significativa da capacidade de reação. Isso vai impactar a minha leitura da situação, a minha capacidade de reação, a minha força, a minha saúde mental e, por fim, a minha performance. Quando eu tenho o fator Covid entrando aqui nessa história, eu tenho uma grande desorganização súbita. Mas não só do meu trabalho, da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, da minha vida, dos meus sistemas de reabastecimento, academia, praia, viagem, lazer, todo o sistema de colapso, e eu não tenho onde recarregar minha bateria. Então, eu trabalho mais porque eu estou usando agora vídeo, eu trabalho mais porque eu estou agora com medo de perder meu emprego, eu trabalho mais porque eu tenho que aprender novas competências que eu não tinha antes. E tem que parecer muito bem, porque eu estou sendo analisado, a minha cabeça constantemente analisada. Eu preparei também um gráfico a seguir, mas olha só essa frase. A questão não é se o contexto Covid desorganiza a capacidade de coping, mas quando. Ou seja, a questão de tempo e de pressão. Em algum momento, quando a pressão continua, a desorganização acontece. Olha esse gráfico que eu preparei, esse esquema, que é o último aqui da minha dissertação. Eu tenho aqui uma balança entre pressão e suporte. E a percepção do estresse está ligada a essa balança. Quando está equilibrada a balança, eu consigo lidar bem com a pressão, porque o que importa aqui não é a pressão que eu tenho. Pressão faz parte do jogo. O que importa aqui é quanto de suporte eu recebo para lidar com a pressão. Então, olha só, na pressão, carga de trabalho e demanda, normal. Capacidade de entrega, normal. Eu tenho que entregar. Condições de trabalho. Opa, aqui já tem um elemento que é bastante variável. Né? Quanto que eu tenho de recurso para entregar? Tempo, equipe, dinheiro, budget. Conflito entre chefes e pares. Opa, aqui eu tenho uma briga aqui em cima de chefes ou com meus pares que roubam uma energia enorme da minha vida. E uma chefia imediata que tem um lugar de assédio nesse lugar. Porque, vê, chefia imediata também está aqui embaixo, do outro lado. Eu tenho chefia imediata aqui no lugar de apoio. Então, o mesmo chefe que para um pode ser um cara que pressiona, para outro um cara que apoia. Que também tem isso, né? Alguns chefes têm uma relação muito boa com um e péssima com o outro. Mas, olha, eu tenho aqui confiança na organização como fator de suporte, chance de sucesso, ou seja, quando eu acredito que vai dar certo, e aqui o Covid impactou muito isso, a certeza do mérito da justiça, fundamental estar numa empresa que você sabe que é meritocrática e justa, e a colaboração entre chefes e pares. Então, o trabalho é difícil, mas meus chefes e meus pares colaboram. Então, o ambiente de colaboração, ele atenua o impacto emocional. E eu coloquei RH e área de segurança nesse lugar de suporte, porque, por definição, RH, segurança do trabalho, segurança ocupacional, deveriam estar nesse lugar de suporte, por definição. O que acontece é, quando eu analiso algumas empresas um pouco mais de perto, eu vejo que o impacto da pressão é muito maior do que o sistema de suporte. Quando eu chego ao contexto Covid, como eu falei para vocês, essa balança entra em total desequilíbrio e eu tenho uma desorganização enorme da capacidade de reação. Eu perco. E muitas vezes o RH parte para o lugar de cobrança e a segurança para o lugar de ameaça, que é demissão, gestão de consequência, como algumas empresas colocam. Se o empregado se acidentar, ele vai ser demitido. Mas espera aí, por que ele se acidentou? Porque ele não cumpriu uma norma de segurança. Mas por que na indústria não cumpriu uma norma de segurança? Porque a máquina parou, ele entrou na área sem fazer
permissão de trabalho, seguir as NR. Mas por que ele fez isso? Nossa pesquisa mostra que muitas vezes ele faz porque ele acredita que é isso que o chefe espera dele. Porque quando para uma máquina, vem a ordem lá do diretor, passa pelo GG, passa pelo G, coordenador, e chega um calor enorme em cima do operador para fazer a máquina voltar rápido. Inclusive, numa das nossas pesquisas, um operador falou assim: a segurança vem em primeiro lugar, até a máquina parar. Quando a máquina para, é operação. Então, aqui é um ponto importante para a gente, que é a consistência da organização. Vê, a resolução aqui é complexa, é cara e de longo prazo. Aqui eu tenho uma resolução do outro lado, mais simples, mais barata e de custo mais baixo. Esse é um ponto importante. A gente consegue trazer uma solução muito mais barata, complexidade é média, mas tem, se eu tiver aumentando o suporte, trabalhando uma agenda positiva de suporte ao colaborador. Vamos lá, vamos pegar então esses 3 pontos que eu falei para vocês. Primeira coisa é como é que funciona o cérebro. Então, vamos colocar assim, a mente é uma equação multivariada. Se fosse fazer um desenho de como é que funciona a mente num quadro, seria mais ou menos assim um quadro. Uma equação com muitos fatores, muitos elementos. E aí você pode perguntar, dá para desenhar isso aqui? Porque está muito complicado enxergar esse quadro todo. Para desenhar, vou usar uma metáfora que eu gosto muito, que me trouxe muita lucidez. Foi a metáfora desse elemento aqui. O rei que está ocupadíssimo com a batalha e não ouve os seus assistentes que querem apresentar um vendedor com um produto que ele chama de inovador. E o rei fala, eu não tenho tempo para falar com um vendedor idiota porque eu tenho uma batalha para lutar. E quando eu olhei isso aqui, eu ri, mas peraí. Depois eu olhei com mais atenção, peraí, mas esse rei tem razão, ele tem uma batalha para lutar. Ele tem inimigos na porta dele, ele tem um combate enorme, ele vai parar para ouvir um vendedor, um assessor, ele é um rei também, ele está há gerações, 4, 5, 6 gerações vencendo batalha, com a estratégia que o tataravô dele usou, de infantaria, de artilharia. Ele é um rei também, peraí, ele não ouve as pessoas, ele fala para as pessoas, a ideia vem dele. Então, esse rei, ele não para escutar o vendedor idiota, que tem uma coisa diferente para oferecer. E aí eu fico pensando, cara, se esse rei não ouviu o vendedor idiota, para quem que o vendedor idiota vai a seguir? Vai para o outro rei, né? Então, quando o rei descobrir o que ele tinha para vender, é tarde demais. Então, essa metáfora aqui, para mim, foi bastante congruente com o trabalho da Daniel Kahneman, que é um prêmio Nobel de Economia, que é um dos pais do Behavioral Economics, economia comportamental, que é uma matéria que a gente estuda muito, trabalha muito em cima disso, que é como é que funciona o nosso cérebro. Nosso cérebro funciona muito parecido com esse rei, com muita segurança da próxima batalha, porque teve vitória na batalha anterior, que são as memórias. As memórias que esse rei tem de vitória dão a ele uma segurança falsa, na verdade, que ele vai vencer a próxima batalha com a mesma estratégia da outra. Então, a nossa tendência como executivos é, se eu tenho agora uma batalha nova, eu uso a mesma estratégia que eu usei nas últimas batalhas. Então, quem é um executivo de aumentar a pressão, aumenta a pressão, aumenta o calor. Quem é o executivo de trazer o time para conversar, aumenta o diálogo. Pode demorar um pouco mais isso aqui. Deixa eu tirar um pouco de novo, Paulo. Então, assim, nesse momento de... Pronto. Nesse momento de reorganização, eu preciso trazer para o meu time essa compreensão, porque essa hipnose operacional, que a gente chama de hipnose operacional, é quando eu tenho uma batalha que toma conta da minha cabeça e essa batalha ela não me deixa olhar o jogo como um todo. Então, veja, o gestor ele tem esse risco no seu dia a dia. Primeiro, ele tenta usar a estratégia que sempre usou, mas como não tem resultado, ele perde a confiança da equipe nele, porque se não está entregando resultado, o time vai começar a desconfiar dele. Segundo ponto, ele aumenta a pressão no time, e isso pode impactar ainda mais o burnout do time, a exaustão do time. As pessoas estão assustadas, quando aumenta a pressão, aumenta o medo. Ele tende, esse gestor aí, esse rei que está com muita coisa para entregar, a dormir menos, a se alimentar pior, a descansar menos. Isso vai fazer com que suas ferramentas
biológicas de lidar com o estresse também sejam desarmadas. Vai piorar o raciocínio, tomar decisões piores e ter um impacto maior sobre o seu time. Olha só, é um efeito em cascata. E, por fim, ele estressa a equipe e não ouve a sua equipe. E não ouvir a equipe agora é um erro crasso. Porque na equipe pode vir soluções melhores. E o que a equipe faz quando o chefe não está ouvindo? A equipe coloca os dados filtrados pelo Photoshop. Ou seja, chega para o chefe uma coisa mais maquiada e não uma coisa real, a vida como ela é. Ou seja, chega autópsia depois para ele, porque na biópsia ele não pôde escutar. Para a gente é importante entender isso, que nesse contexto que a gente chama, né, VUCA, já tem uns 6 anos que fala sobre isso, volátil, incerto, complexo e ambíguo, isso parecia uma teoria no passado e agora não tem nada mais concreto no contexto do VUCA, o impacto sobre a mente é gigantesco, porque ele desorganiza a nossa mente. O cérebro precisa de algum plano de trabalho para ir para frente, nem que seja um plano de trabalho de curto prazo. E o erro de muitos executivos é querer trazer uma estratégia para 2021, 2022, quando nesse momento o meu time está numa batalha e não precisa de uma estratégia para vencer a guerra. Precisa de uma estratégia para chegar na próxima trincheira. Qual é o próximo buraco que eu me jogo e chego vivo até ali. Conseguir a próxima trincheira é o ponto-chave do nosso desafio agora. Então, vê, aqui uma metáfora que eu acho que é: o seu cérebro está aqui, analógico, é estabilidade, previsibilidade, e o mundo está aqui. O mundo, ele não pergunta o que você quer. O mundo não pergunta o que você pensa. Então, nesse momento eu vejo um crescimento de ansiedade, que é uma tentativa, um esforço de dar conta de tudo isso, mas esse esforço sem resultado vai impactar na depressão, que é uma desistência de continuar esforçando. Então, a ansiedade é o começo do contínuo, a depressão é o meio do contínuo e o burnout é o final desse contínuo. Por isso é importante trabalhar o mais precocemente possível, porque quando chega em depressão, já tem medicação para entrar aqui, quando chega em burnout, tem medicação e afastamento significativo. Vamos passar para frente um pouquinho mais, porque eu quis trazer uma metáfora também, numa imagem, o que faz a mente adoecer. É mais ou menos que esse passarinho aqui. Esse passarinho pegou um ótimo peixe. É verdade. Agora engole, meu querido. Esse passarinho não é aquele que bica e come um pedacinho, não. Tem que engolir inteiro. Engole isso aqui. Dá para o seu filhote isso aqui. É mais do que a gente pode engolir. Esse passarinho tenta engolir esse peixe, ele morre. É um martim pescador. É um grande pescador esse passarinho. Entretanto, eu diria, muito ambicioso para o contexto atual. Se tivesse um peixinho menor, poderia se alimentar. Mas um peixe desse tamanho aqui, o cérebro não consegue fazer. A quantidade que a gente tem hoje de informação e demanda é o equivalente a esse peixe grande que a gente não consegue engolir. Por isso eu preciso quebrar a informação em pedaços para que possa, conjuntamente com a minha equipe, encontrar soluções. Aí o segundo ponto, eu diria, da nossa conversa, que é, para ser relevante, eu preciso reconhecer o problema real. O problema real é como acender a luz aparece e aparece o problema real. Opa, tinha um escorpião aqui no escuro. Eu não tinha visto escorpião. É isso aí. O escorpião está escondido. E se o meu cérebro não enxerga o problema real, eu não consigo matar o escorpião. Enquanto é escuro, eu tenho um escorpião na sala, eu tenho um medo constante. Esse medo constante, ele desorganiza o meu cérebro. Por exemplo, quando eu tenho aqui, no contexto COVID, eu tenho uma multiplicidade de impactos. Aliás, eu queria recomendar você a não ler jornal, não ver jornal, e a procurar sites especializados ou grupo de estudo para se informar, porque o que você vê num jornal, o que você vê na televisão, não é informação, é informação com uma carga emocional. A carga emocional que gera audiência. Não é informação que gera audiência, é carga emocional. Então, é fundamental colocar uma carga emocional para chamar a sua atenção, para prender a sua audiência, para que você fique ali vendo aquele negócio o tempo todo. Só que quando prende a audiência, também prende o seu cérebro. Começa a ver que o mundo tem muito escorpião e eu não vou dar conta. Se eu não vou dar conta, eu entro em colapso, eu entro em ansiedade, depressão e burnout. Então, a parte do perigo de hoje não é o que está acontecendo, é o que você tem medo que aconteça com você e com pessoas que você ama. Então, por exemplo, aqui, na capa do The Economist, é um cálculo sombrio que ele coloca aqui, que é uma igreja com um cemitério, né? E várias empresas mortas nesse cemitério. E essa reportagem é interessante, que ela mostra o impacto da economia
e esse impacto também vai ser um impacto significativo em vidas. Sempre houve aqui no Brasil um debate sobre economia ou saúde, um debate completamente irracional. Não consigo entender até hoje por que aconteceu isso, porque é irracional esse debate. É economia e saúde. Os dois matam, um no curto prazo, um no médio prazo, mas os dois matam muito. Por exemplo, nos Estados Unidos, só até agora não foram feitos 150 mil exames e testes de câncer. As pessoas não foram ao hospital, as pessoas não fizeram o teste, ou seja, é bem provável que uma massa de pessoas de 150 mil tenham um câncer avançado quando chegar para fazer o exame e o tratamento talvez seja tarde demais. Um monte de coisas. Eduardo, o que você fez, Eduardo? Alguém entrou aqui com todo carinho, trouxe uma palavra, eu vou ter que desligar de novo o áudio. Eu devia ter colocado para desligar o áudio na entrada, mas eu não fiz isso, então eu tenho que fazer de vez em quando. A pessoa entra animada, falando com a família. Gente, só para brincar um pouco essa história, eu estava falando numa live, entrou uma pessoa de toalha atrás. E como é que eu faço com isso, né? Como é que eu tiro a imagem rápida da pessoa? Que não tinha como, entrou uma pessoa de toalha atrás. E aí o marido assim, meio nervoso, tentando cobrir, mas não deu. Mas é assim, é um momento Covid que a gente paga os micos de live, que tem cada coisa impressionante. Eu tenho meu cachorro aqui na sala comigo, né? É meu conselheiro, dá opinião aqui sobre live, etc e tal. E volta e meia ele rosna para alguém, então veja, não sou eu rosnando, meu cachorro fica aqui na minha sala comigo, volta e meia ele rosna para dar uma opinião sobre a nossa live também. Voltando para a nossa tela, tem um ponto que para a gente olhar, olha só, olha esse número aqui. Uma pesquisa feita com as 500 maiores empresas da Fortune, e aí perguntou assim, para ser relevante, né, quando ao menos 50% da força de trabalho vai voltar ao local de trabalho usual? 26% fala nunca mais voltaremos com 90% ao local de trabalho usual. Olha que interessante isso. Nunca mais a gente vai ter a mesma configuração de trabalho físico. Nessa pesquisa ainda fala o seguinte, né, a última parte era uma frase aberta, né? E aqui entra esse comentário, só queria marcar isso aqui. Liderança e valores sempre são importantes, mas especialmente em uma crise. E aqui um ponto para a gente pensar, você que é gestor, você que é líder. Valor é um filtro de decisão que você usa para tomar decisão. Ou seja, quando você usa um valor, sempre você perde alguma coisa no presente para ganhar no futuro. Quando você usa valor como filtro de decisão, você abre mão de alguma coisa agora para ganhar no futuro. Por exemplo, segurança é um valor. Ok, então agora eu vou fazer protocolo, eu vou seguir procedimento, eu vou usar o EPI, eu vou seguir as NEs, eu vou gastar 2 horas, 3 horas antes de entrar numa máquina, eu vou reduzir produtividade para fazer a coisa certa de maneira segura. Então, reduzir, perdi 3 horas, mas ganhei a vida, ganhei produção na frente. Uma parada, um acidente é muito mais complicado para as pessoas e para o negócio. Então, o valor sempre te faz um custo no curto prazo para ter um ganho no longo prazo, médio e longo prazo. E hoje, a liderança precisa expressar valores em cada uma das suas escolhas. Porque tem hoje também uma lupa sobre a liderança. Você é de verdade? Os valores que você fala, eles valem mesmo? São de verdade? Ou é fake? Nessa linha aqui, esse buraquinho que aparece aqui, né, é um simbolismo, uma peça que está faltando. Eu coloquei essa imagem para lembrar da amígdala cerebral. A amígdala cerebral é o centro do cérebro que recebe os impactos de ameaça. Tudo que tem a ver com ameaça toca ali, é o centro de sobrevivência. Mas também ali junto você tem a sexualidade, o impulso sexual, agressividade e fome. Tudo meio junto. Quando tem um aumento da agressividade por conta dessa sobrecarga de estímulos, eu tenho redução da libido, porque sexo é uma coisa, sobrevivência é outra. Quando você tem uma ameaça à sobrevivência, a sua libido desmonta. E é interessante porque a nossa vida afetiva e sexual é um lugar de recarga, é um lugar de abastecimento, é um lugar de ternura, mas a gente fica mais bruto nesse ambiente, a gente fica mais duro, mais intolerante. Isso impacta a vida sexual e você tem lá uma onda de separações já acontecendo, já na Europa, na China já aconteceu, aqui também já está começando a acontecer. Então, esse ambiente de impacto no cerebral é o equivalente ao que acontece com pessoas que vão para a guerra, que passam muito tempo na guerra e voltam
com essa área hiperestimulada e demora muito, muito a reduzir esse impacto. O que antigamente chamava de neurose de guerra, ou chama de estresse pós-traumático. A gente vai ter uma epidemia de estresse pós-traumático, isso impacta também a capacidade de raciocínio. O ponto é, a pressão, o medo e o tempo, falei para vocês, aumenta o cortisol. O cortisol é o principal neurohormônio de combate, de luta, de reação, mas com a dose grande, com o tempo grande, leva à exaustão. Se eu tiver uma dose rápida de norepinefrina, noradrenalina, e eu consegui agir e resolvi o problema e descansei depois, ótimo, é satisfatório. Quando tem um aumento de noradrenalina e eu não consigo resolver porque o processo não tem resolução, é uma interrogação gigantesca, esse cortisol alto vai impactar as outras funções cerebrais, vai reduzir a produção de serotonina, vai reduzir a produção de outros neurohormônios e vai impactar a minha leitura de realidade e me levar à exaustão. E aí eu tenho menos lucidez para tomar decisão. Por isso que é importante pensar que eu preciso cuidar da perspectiva de medo, reduzir o medo ambiente e tentar ao máximo quebrar esse tempo aqui de pressão. Um ponto importante é como é que está a sua equipe hoje, seu time agora. A gente tem visto que as pessoas não estão falando das suas fragilidades, não estão falando dos seus problemas, tem um efeito máscara. A começar pelas chefias. Eu falava agora com o diretor de um grande banco e recomendei ele, cara, expressa a sua dificuldade, fala um pouquinho como é que está sendo para você esse novo caminho de... Você é um cara mais reservado, agora está um montão de live, tem que falar com pessoas em live. Você gostava de 1 a 1, agora tem 30 na tua sala aqui no Zoom. Fala um pouco da sua dificuldade. E foi importante para ele falar e para o time também ver que o chefe falou e o time pôde também falar algumas coisas. Pôde também expressar dificuldade. E aquilo deu uma distensionada no grupo. Mas o efeito máscara eu tento mostrar que eu estou bem, que estou forte, não preciso de ajuda. Então, eu abro mão de recursos importantes. Como é que está meu time em 2021? Depende. Você vai ter time em 2021 se você fizer alguma coisa agora para proteger o seu time. Se não fizer agora, você não tem time em 2021. O pessoal que sobrar do seu time vai estar um walking dead, com a cabeça muito frágil, com muita dificuldade de concentração e com decisões com menos, vou dizer, menos leitura estratégica. Mais de curto prazo, menos leitura estratégica, quando a gente mais precisa de leitura estratégica. Então, vê, aqui, para a gente colocar esse alerta, eu aumento a pressão, eu aumento o medo, eu aumento o cinismo. E aqui minha gratidão ao meu amigo Axel Sandi, que é o cara que tem essa genialidade de fazer esse desenho, professor da PUC, doutor em Design Thinking, um cara genial. Hoje, num momento difícil, de luto na família, de tristeza, então fica meu abraço para ele aqui, mesmo que eu não esteja ouvindo agora. E a última parte para a gente como é que eu consigo navegar na crise sem ter orientação? Se eu estou num avião, meu painel não está funcionando, eu tenho nuvem pela frente, eu vou ficar muito assustado. Se eu estou no avião e tem nuvem pela frente, meu painel funciona, nuvem é apenas água. Interessante que eu coloquei essa imagem aqui, celebrando o crescimento gigantesco das mulheres nas posições de comando do avião, né? Na Azul, por exemplo, o crescimento gigantesco. Na Gol, que é esse voo aqui da Gol, já estão passando. Essa semana eu falei com o Alexandre Pupi, que foi um dos fundadores da Gol, é o cara que toma conta de qualidade, treinamento, de excelência da Azul, que para mim é o melhor atendimento de pessoas da Azul, sem dúvida. E ele é o cara que faz isso, né? O cara que tem essa paixão. Ele veio da Varig, uma empresa que apanhou pra caramba, e trouxe toda a sua leitura de serviço para a Azul. E o presidente comprou esse pacote dele, então a Azul tem uma cultura de verdade. As pessoas de verdade são cuidadas, de verdade se sentem bem. Então, você expressa isso no atendimento ao cliente. Então, veja, aqui, se eu tenho informação, se eu tenho o painel funcionando, a chuva é só água. A tempestade é só água, não vai me abalar. Mas se eu não tenho um painel funcionando, a nuvem pode ter atrás dela uma montanha. Eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Se eu tenho informação, eu tenho segurança. Mas para a gente simbolizar isso aqui, pensa, a informação me traz foco. Mas eu tenho que trazer empatia, porque a empatia que me traz força. A força do coletivo, a força do meu grupo. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. O que a gente tem agora, podemos chamar de tempestade perfeita. É um fenômeno meteorológico com muitas variáveis raras, e quando junta tudo, você tem ali uma tempestade perfeita que é rara, única, de grande impacto.
Se a gente for trazer isso para o ambiente corporativo, eu poderia dizer que a tendência do gestor na equidade perfeita, por causa do rei, lembra? É negar a realidade. Não, não, é quando chegou em fevereiro. Não, isso é só uma virose, daqui a pouco vem a vacina, daqui a pouco a gente volta, aí vai ter uma pausazinha, uma semana, duas em casa, e aí depois volta. Todo mundo estava assim, achando que era uma coisa simples, sem querer analisar os dados e fatos médicos, que já estavam disponíveis. E aí teve carnaval no Rio de Janeiro, carnaval em São Paulo, porque, imagina parar o carnaval por conta disso, é só uma virose, mas a equipe médica já tinha falado, isso não pode ter carnaval, não pode ter aglomeração, mas é o impacto econômico, tinha o Rio, tinha imagem do Brasil, vamos fazer depois de festa, depois do carnaval, sabe coisa de política? Foi isso que aconteceu. Aí tem a percepção de torcida, no caso das empresas as pessoas que estão exagerando, não é bem assim, aqui é diferente, o meu time é diferente, há um Photoshop da percepção. Depois eu tenho um esforço sem resultado. Aqui já começa a aparecer problema. Esforço, 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 esforço sem resultado. O que acontece aqui? A ansiedade vai chegando próxima da depressão. Aqui tem reação de saturação. A pessoa já tem uma olheira, um olhar caído, um cansaço, uma voz com tônus menor. Nesse momento, já passou do ponto de tratamento, tem reclusão de existência, e é nesse momento aqui que o cara começa a pedir ajuda, a aceitar ajuda. Quando tinha que aceitar ajuda aqui em cima. Mas a negação impede o cara aceitar ajuda, entende? A negação da realidade faz com que o cara imagine que vai dar conta, porque o rei sempre venceu outras batalhas. Mas na reação de saturação e desistência, ele vê que a metralhadora está derrubando o time dele todinho. Mas é tarde demais para pedir ajuda. Por isso, a chamada desse trabalho de quanto mais cedo houver análise e entendimento do problema e de ajuda, melhor vai ser o impacto da nossa prevenção, nossa abordagem. Numa live do Jorge Camargo, estudando a IBP, eu gostei muito de 3 coisas que ele falou, eu trouxe aqui, dando crédito para ele, das 3 coisas que ele falou que um CEO precisa fazer num momento como esse, e vou me lembrar também de um trabalho que fiz com o Rafael na Revlon, com o Boticário, um parceiro interessantíssimo. Falamos sobre isso, Rafael, que a primeira coisa, um CEO precisa ter uma honestidade brutal. Precisa trazer para dentro da equipe, para fora para o mercado e fornecedores e outros stakeholders, a verdade, a vida como ela é. Não tentar minimizar o impacto, o risco de uma crise como essa. Não tentar falar que vai dar um jeito, que está contingenciando rápido, que é só uma passagem. Não tentar minimizar o tamanho do problema, o risco do problema. O problema existe, ele é impactante, ele é grave, ele pode matar a gente. Sim, é verdade. Na sequência, o CEO precisa trazer, ou C-Level trazer, comunicar com esperança. Então, na minha equipe também precisa comunicar com esperança. Trazer os fatos duros, sim, mas gerar esperança a partir de uma avaliação racional. Não uma esperança solta, uma esperança, digamos, religiosa, pela fé, não. É uma esperança baseada em projetos, dados e fatos. Um dos projetos está ligado a ouvir lateralmente a equipe e construir inteligência coletiva. Projetos que vieram da base. Não fui eu que tive uma ideia brilhante, sozinho, trouxe para você uma coisa do Olimpo para salvar a sua vida. Não. Construção feita com um time. O terceiro é humildade diante da incerteza. E aqui ele fez um comentário muito legal sobre... Não importa quem trouxe a proposta, se foi o diretor, se foi o outro VP, não importa quem está certo, mas o que é certo. Ou seja, nesse momento de crise, tirar a vaidade, tirar ego, tirar da frente o crachá e buscar uma solução que vai funcionar, pelo menos temporariamente, porque nada vai funcionar para sempre, mas eu preciso de funcionar para a próxima trincheira, para a próxima etapa, e continuar humilde, aprendendo. Salomão, na Antiguidade, 500 a.C., ele fala, 600 a.C., ele fala: arrogância é o prenúncio da ruína. Fica essa mensagem de Salomão, foi o gestor mais sábio da história. Arrogância é antessala. É o primeiro exame laboratorial da ruína é a arrogância. E a humildade aqui é um lugar de aprendizado coletivo, de não ter toda a resposta. Não imaginar que você vai conseguir trazer para o grupo a resposta
de algo tão complexo quanto isso. Por falar em resposta, eu queria fazer de novo uma propaganda para você, daqui a pouco está terminando. Vou dar um curso no dia 6 de julho, às 18 horas, por carga de 3 horas, pela Academia Finatec, sobre ferramentas que a gente tem usado de gestão, o que a gente tem feito em indústria, em área de serviços, que ajuda você, líder, a lidar com o seu time e a reduzir tensões sua e do time. Como é que você pode, nesse momento, aumentar o grau de confiança do time em você, apesar da falta de confiança no contexto, no ambiente e, às vezes, até na organização, aumentar a confiança em você para, junto com o seu time, atravessar essa batalha. Essa foto aqui está meio cara de inteligente, mas sou eu mesmo que estou aqui falando sobre gestão contexto complexo. Vamos lá, deixa eu mostrar para você o que a gente está fazendo aqui com outra ferramenta, que não é que eu vou falar no curso, como é que a gente está trazendo uma ferramenta que a gente chama de voar por instrumentos. Como é que a gente traz para você alguma ferramenta que pode ajudar? O que está fazendo que funciona? Eu falei para você isso, né? No cérebro e no avião, se você tem uma nuvem, ou seja, um futuro incerto, eu tenho instrumento, eu consigo voar. Se não tem instrumento, eu vou imaginar que atrás vai ter uma montanha, vai ter um risco, e por isso eu vou entrar em ansiedade. Eu vou trazer para vocês nosso trabalho em parceria com nossos sócios agora em São Paulo, Criativa Humana, um time que trabalha já há alguns anos na construção de uma ferramenta baseada num poderoso algoritmo que analisa vários elementos diferentes no mesmo teste, com uma precisão que eu nunca tinha visto antes nessa profundidade. Então, aqui para a gente, vou mostrar dois projetos, o projeto RISC e o painel de gestão. O projeto RISC analisa risco operacional e risco psicológico, que está ligado a uma análise, a um estudo da operação, o que acontece na operação, e o painel de gestão é um painel para o gestor olhar como é que está o seu time, como se fosse uma gestão à vista. E aqui com indicadores de saúde mental, de entrega, de resultados, e até mesmo de competências do indivíduo para aquela função que ele está exercendo. Olha só que interessante isso aqui. No projeto RISC, eu vou mostrar para vocês aqui só um case, uma siderúrgica. Esse GG chama a gente para ajudar a reduzir o risco de acidente. É uma empresa muito centrada em segurança, de verdade, não é discurso, mas de verdade. Com 1.000 colaboradores só nessa gerência geral e 1.000 ou 2.000 terceirizados quando tem grandes paradas. E aí, alguns trabalhos estão sendo feitos em relação à segurança, e segurança é uma coisa que constantemente tem um trabalho acontecendo, mas pediu a gente uma ajuda para tentar trabalhar a causa raiz de segurança. E aqui fizemos esse mapa de risco que analisa o risco que é do indivíduo, que é o que chama de estrutural, ou seja, a tendência do indivíduo, o risco que é interno, que é o risco psicológico, ou seja, quanto sofrimento a pessoa tem naquele papel, e o risco atual, que é efetivo, que é do ambiente. Aí analisamos 9 competências de segurança de um indivíduo. Dá um close aqui para você. Olha só, o azul é o estrutural, ou seja, a tendência do indivíduo em relação a essa competência. O amarelinho é o esforço, o vermelho é o esforço que ele faz para conseguir, e o amarelinho que realmente consegue. Olha que interessante. Toda vez que o esforço é maior do que o comportamento expresso, o indivíduo está tentando aumentar o foco na tarefa, não está conseguindo. Está tentando aumentar a concentração, não está conseguindo. Está tentando aumentar a percepção de risco, se esforçando, mas não está conseguindo. Atuar sobre risco, ele está conseguindo, praticamente conseguindo. Organização do tempo trabalhando, não está conseguindo. Detalhe, não está conseguindo atenção com detalhe. Então, quando eu analiso isso aqui, eu estou vendo o que aparece para o indivíduo diante das 9 competências ligadas à segurança do trabalho. Quando a gente faz isso, a gente faz uma análise de cluster também, e esse cluster, no meu caso, essa indústria aqui, nós identificamos 42 pessoas com alto risco psicológico, e fomos fazer um trabalho inicialmente com essas pessoas e dando para o gestor informações de como apoiar essas pessoas nas suas equipes. A gente conseguiu, em um ano, de 18 para 19, reduzir em 87% acidentes causados por ações baseadas em comportamento. Com o sucesso desse trabalho, esse projeto foi para toda a usina e está indo para fora, para outras empresas desse grupo. Interessante porque é um trabalho que faz uma varredura da organização, mas dá uma leitura dos clusters de risco para que o gestor consiga analisar e tomar decisão em cima
de prevenção. E o teste é feito online, a gente consegue fazer essa devolutiva também online. Já o executivo é um pouco mais complexo, porque eu vou analisar aqui o perfil psicológico do executivo. Vocês já viram DISCO, já viram MBTI, já viram outras ferramentas. O perfil traça um pouco da preferência de pensamento e comportamento do gestor, mas eu também mostro o nível de risco que ele está disposto, igual a esse anterior. Eu mostro como ele está vendo o ambiente nesse momento e que competências que ele traz para o jogo nesse momento, ou seja, que skills ele tem para lidar com a situação atual. Isso vai também identificar o risco que ele traz. Então, para resumir aqui, eu trago o case de uma rede de serviços. Um novo diretor assumiu essa rede, com 20 reportes diretos, e a pergunta que ele me fez, me pediu ajuda, foi: eu queria fazer uma live com minha equipe, eu queria fazer um processo de esvaziar um pouco o estresse, eu queria ouvir o pessoal, eu não sei se estou sendo complacente demais ou rigoroso demais. Eu não sei calibrar hoje o tom com a minha equipe. E é um cara sênior, só que nesse momento toda a sua bagagem sênior não te garante que você vai lidar com a situação como precisa. Eu achei humilde esse diretor assumir isso e pedir ajuda. Ele me conheceu num evento que eu tinha feito antes, mas nunca tínhamos trabalhado tão próximo. E aí fizemos um teste com ele. Esse teste, para resumir para vocês, tem um painel, só o final do teste aqui, o painel. Ele trouxe 7 elementos foram analisados, que a gente chama alguns nomes aqui simbólicos, tanque de combustível. O que é tanque de combustível, gente? Isso aqui não é carro. É quantas horas cada um aguenta por dia de trabalho. Dá para medir isso por hora. Quanto cada um suporta a pressão. Esse é um fator importante para a gente aqui. O cara é mais social, ou seja, resolve conjuntamente, ou mais técnico, resolve sozinho. Tem uma propensão a risco ou aversão a risco. É um ponto importantíssimo de risco isso aqui. Está com a leitura otimista ou pessimista do momento atual. Quanto de otimismo e pessimismo? Quando a pessoa me pede alguma coisa, eu tenho habilidade para entregar, eu consigo entregar. Se eu consigo entregar, eu estou bem na foto, me sinto satisfeito. Se eu não consigo entregar, eu entro em estresse. E o mapa do time, que é uma leitura de todo mundo, eu vou falar só para vocês desse mapa do time e vou mostrar como é que funciona alguma dessas análises anteriores no mapa do time. Só para simplificar aqui, olha como acontece esse mapa do time. A gente usa um trabalho baseado no Mihaly, que é o cara que escreveu o livro Flow, que analisa o ótimo da performance. E também analisamos competências aqui. Veja, tem só um exemplo aqui de competências. Vê que esse cara aqui é um cara que tem um grau de empreendedorismo muito alto, 9,8. Com um pouquinho de esforço, ele está entregando 10. Ou seja, com o esforço que ele fez, ele entregou mais do que o seu estrutural. Então, é interessante quando você vê esse processo, né? Tomar decisão. Ele empregou um esforço de 8,7 e entregou 9,3. Olha que legal. O cara está conseguindo entregar bastante com menos esforço. Mas, ao mesmo tempo, analisa o flow, que é aqui. Quanto que ele tem de dificuldade da tarefa e quanto que ele tem tempo e habilidade requerida. Tempo entra também nessa equação. Se é muita dificuldade e pouco recurso, tem frustração, porque está muito difícil. Se tem muita facilidade e pouca demanda, pouco desafio, ele pode entrar num estado de tédio. E tédio não é uma boa palavra aqui, porque, na verdade, é subutilização. Não seria tédio. Seria o cara poder entregar muito e fazer um trabalho braçal, um trabalho menor do que o seu potencial. Vou te mostrar isso num painel. Olha só. Aqui é o painel dos mais importantes gestores daquele diretor da rede de serviços. Aqui nessa coluna eu tenho a demanda do gestor, a pressão que ele faz sobre o time dele, e aqui a capacidade de entrega de cada um da equipe. Então, cada letrinha dessa aqui é uma pessoa. E aqui não é a inicial da pessoa, isso aqui é uma letra código da pessoa. Quando a gente faz a devolutiva do gestor com o seu time, cada um recebe no seu WhatsApp qual é a sua letra código, para acompanhar a sua letra no painel, sem que os outros saibam qual é a condição que você está no momento, para manter um grau de privacidade. Mas a gente sabe quais são as pessoas e analisa dessa maneira. Repare que eu tenho aqui clusters de pessoas diferentes. Vamos analisar esses clusters. O T e o L, por exemplo. Pessoas que estão entregando 2 e estão com capacidade demanda 2 e entrega 2. Olha só, estão energizados, estão na linha do flow, na linha do ótimo deles. Qual é a função do gestor para essas pessoas? O que o gestor tem que fazer? Bom, nesse caso eu vou apoiar e eu vou desafiar. Eu vou aumentar a demanda e aumentar suporte para entrar no flow. Vai para 3-3, onde está o flow aqui, é o 3-3, tá vendo? O flow está aqui nesse meio. Eu tenho a pessoa G e a pessoa I.
são diferentes, mas estão no mesmo lugar. Que lugar é esse? Eles estão se sentindo pressionados. Mais demanda do que suporte. Então, nesse caso aqui, na conversa com eles, eu vou oferecer ajuda, eu vou aumentar o apoio, eu vou discutir agenda, eu vou trazer pessoas para dividir tarefas, porque estão muito pressionados. Então, eu vou ajudar esse grupo aqui, GI, a trabalhar melhor. Eu tenho aqui um grupo enorme de 6 pessoas, estão no flow, está aqui a letra de cada um deles. Aqui ficaria embolado, eu vou ter aqui do lado. Olha que legal. Ah, não, tem um desperdiçado aqui embaixo antes. Desperdiçado, olha que interessante isso aqui. O N e o W. São 2 pessoas que podiam entregar mais, mas o diretor está pedindo tarefas operacionais. Não conhece direito eles. Não confia que eles vão entregar mais, então estão tratando como se eles fossem juniores quando eles são sênior. Se aumentar a pressão desses caras, eles vão ficar felizes. Se aumentar a autonomia, se eu perguntar a eles como é que eles fariam uma situação qualquer, eles vão se sentir mais motivados para isso. Aqui eu tenho um aumento, então, da sua capacidade de entrega. Os equilibrados estão aqui no Flow, é o meu time mais balanceado agora. Então, ao conversar com esse grupo aqui, eu posso fazer reuniões fechadas com esse grupo para escutar o que você faria no meu lugar. É uma pergunta boa para esse grupo. Então, a discussão em grupo aqui é uma discussão que vai trazer inteligência coletiva, vai aumentar a capacidade de entrega do grupo. Eu vou tratar esse grupo como sênior, porque é um grupo sênior. E está equilibrado, está gostando do jogo, está conseguindo jogar bem esse jogo complexo. 2 perigos, pessoa C e pessoa Y. Mas a C não está entregando muito? Está entregando bastante, mas tem mais pressão do que suporte. Aí eu perguntei, essa pessoa C, e no privado para o diretor, tá? Não seria também uma possível candidata no acesso para a sua cadeira e você ganhou, ela não ganhou? Nossa, como é que você sabe disso? Bom, essa pessoa está amargurada. Ela está pensando se fica ou não na empresa. Claro, não só por essa bolinha aqui, tem outras bolinhas que eu posso falar isso para você. Cara, você não pode perder essa pessoa ser. É uma pessoa sênior, competente, correta, de caráter. É uma pessoa muito top. Se sair, vai fazer um buraco no seu time. Reconquista essa pessoa, recontrata ela. Faz um novo contrato psicológico com ela. Chama você do braço direito para te apoiar na gestão. Se compromete de ser uma pessoa que impulsiona a carreira dela. Ganha essa pessoa. O cara adorou essa dica. E a pessoa Y entrega muito, tem muito suporte, aparentemente está acima dos outros. Gente, olha só, tá entregando mais? Tá. Mas qual o problema em entregar mais aqui? Pensa, alguém já errou e pegou uma lâmpada 110 volts, colocou no bocal 220 volts? Você bota ali a lâmpada, dá um brilho lindo. Nossa, que lâmpada boa. Em alguns minutos ela, queima. Por quê? Burnout. Ela gastou muito mais do que ela podia gastar. O Y é uma pessoa com risco de burnout. Ao analisar a história dele, a gente vai perguntar, esse cara está entregando muito, mas esse cara vai queimar. Ele pegou uma cadeira maior que o tamanho dele, ele foi promovido, pegou uma cadeira maior, está vivendo um momento da vida complexo, mas está entregando, a gente não pode tirar o cara. Não é tirar o cara. Eu vou reduzir a pressão, vou tirar a agenda desnecessária, eu vou limpar a agenda dele, vou colocar gente apoiando ele, vou fazer esse cara se sentir apoiado pela equipe. Porque esse cara está com medo de perder a cadeira, mas está gastando muito mais energia que os outros. Então, com esse painel aqui, eu consigo dar para o gestor uma leitura do time dele, numa leitura só. E posso mergulhar em cada um. Por exemplo, se mergulhar no Y aqui, que é um quadro grave. Ao mergulhar no Y, em particular no Y, eu pego outros gráficos anteriores e mostro para o diretor o seguinte, olha só. No gráfico de risco, que é o item 4 que eu mostrei para vocês, o Y está aqui, olha. A tendência natural dele é 0 de risco. É um cara super reservado e seguro. Mas olha o risco dele efetivo, quanto que o ambiente impactou nele. Já está acima de 30. E olha qual o grau de sofrimento psicológico dele, o impacto mental nele, quase 50. Esse cara pode não estar reclamando, pode estar sorrindo, mas está sofrendo. E vai queimar. Quer mais um dado sobre isso? Olha esse gráfico agora aqui. O gráfico de percepção das chances de ganhar. Otimismo, pessimismo, incerteza ou confiança. O Y é o cara com menos 18 de confiança. O que significa isso? Está super pessimista com o futuro dele. Por fora está sorrindo, naquele momento de máscara, eu falei para vocês, mas por dentro está arrasado. Está com medo de ser descoberto de ser uma fraude. Nesse gráfico, eu fiquei meio chocado com a pessoa B. Olha a pessoa B aqui, com mais 22 de otimismo. Mas é um cara legal? Não é um cara legal. Não é um cara legal.
um executivo com tanto otimismo vai tomar decisões erradas, vai subestimar o perigo. A faixa normal de leitura do jogo está aqui, ó, esse cinza. Era 0 a média, mais 5, menos 5, mas a linha Covid caiu. A média agora é aqui. O lugar base agora, a linha de base agora é menos 5. O cara está com mais 22, esse cara tem alguma coisa que eu não sei. Ou está apaixonado, ou ele tem alguma relação com o chefe do chefe, ou ele é filho do dono, ou ele fumou alguma coisa estragada, alguma coisa aconteceu com esse cara, mas normal não está. Eu tenho que chegar perto, entrevistar e saber o que está acontecendo. Então, com isso, eu monto um painel, como se fosse um painel de gestão, isso aqui só simbolizando, onde eu sei as pessoas críticas e o que fazer com cada uma delas. Como lidar com a pessoa C, como é que eu abordo a pessoa C, qual é o tipo de conversa que eu tenho com ela, como é que eu recontrato isso, como é que eu converso com a pessoa Y, por exemplo, como é que eu trago para ela uma noção de ajuda de maneira respeitosa, assim que ela sendo invadida, como é que eu ajudo essa pessoa a se sentir apoiada pelo RH, pelo chefe, trazendo mais suporte. Chego mais perto da pessoa B também, para ver o que está acontecendo em relação àquele otimismo todo, porque ela vai tomar decisões precipitadas em algum momento. Então, aqui, para fechar essa imagem, a gente começa um pouquinho e fechar, eu trago para vocês esse desenho. O principal desafio hoje de um executivo é conquistar o que Simon Sinek chama de safe inside, que é a segurança psicológica dentro do meu grupo. Eu tenho que tirar do meu grupo a ameaça de faca nas costas, de mentira. Quando eu crio um safe inside, eu tenho um grupo junto para tomar risco junto. Essa jornada do safe inside, dependability, clareza, valor percebido e propósito inspirador, é a jornada da performance. Mas só consigo começar essa jornada com safe inside, senão não consigo começar. Depois que o time tem confiança no chefe e que a batalha, né, que ele coloca aqui, a bomba estoura lá fora, não aqui dentro não tem bomba, a bomba está lá fora, eu consigo sim pensar em suporte mútuo, que é quando eu posso contar com você, quando eu posso contar com seu apoio, quando eu peço ajuda e me mostro vulnerável para você, porque a gente é igual, a gente consegue depender um do outro, isso não é fragilidade, isso é vulnerabilidade e apoio. E os vínculos são fortalecidos aqui, desde que haja um safe inside, desde que a pessoa não use a minha vulnerabilidade para me atacar. E o ponto máximo que a gente consegue chegar esse ano é isso aqui. Qual é a clareza da linha de chegada? Gente, linha de chegada não é vencer a guerra, tá? É a próxima trincheira. É chegar no lugar de um mês. É dar segurança psicológica para a próxima trincheira. O tiro vai começar a continuar acontecendo, gente vai continuar morrendo, desafios vão acontecer, mas o combate está lá fora, não está aqui dentro. E o meu time sabe o que eu espero deles. É importante para a gente ter essa imagem, essa última imagem da nossa conversa. Qual é o seu papel como executivo? Como executiva? O que primeiro você tem que fazer nesse momento? Eu vou usar a imagem, eu acho que imagens falam mais do que palavras, que me chamou atenção, que é uma sequência pesada de gente queimando e alguém decide não dar sequência. Repare que esse palitinho aqui, ele se abaixou. Ele reduziu seu tamanho. Ele se colocou humilde. E foi isso que fez ele ficar lúcido e não queimar igual aos outros. E quando ele mantém sua lucidez, os outros palitinhos não queimam, não dá sequência. Então existe um queimar que vem do ambiente, um queimar que vem do contexto Covid, mas também tem um burnout, um queimar que vem do que você como chefe, como líder, faz com a sua equipe. Você não pode evitar que venha fogo em cima de você, mas você pode evitar que o seu fogo queime a sua equipe. E nesse momento esse é um ponto central. Como é que você reduz o fogo seu sobre a sua equipe? Para abrir algumas perguntas aqui, eu vou só deixar aqui essa brincadeira. Ferramenta não é tudo,
mas tem uma maneira de fazer isso. Tem uma forma de fazer isso. Tem uma forma com sensibilidade, com empatia, com, eu diria, senioridade. Não é hora de aventura, não é hora de testar coisas frágeis. É hora de um momento sólido, de posições fundamentadas academicamente, com estruturação e com gente sênior de experiência. Esse é um dos pontos que eu quero convidar você para participar com a gente desse curso no dia 6. Esse link não é meu, eu vou estar aqui na área de chat da Finatec, eu fui convidado, eu sou um professor convidado, não é um curso meu, mas é da Finatec. Mas eu quero compartilhar algumas coisas com vocês nessa agenda e também deixar com vocês aqui nossos caminhos. Meu telefone pessoal está aqui, o meu e-mail, esse e-mail só eu que respondo, não tem ninguém respondendo esse e-mail para mim. Na rede social tem um time que trabalha com a gente, colocando lá, postando coisas bem legais para você. Daqui a pouco a gente vai terminar, mas eu não quero terminar sem dar espaço para você também fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa aqui no chat. Eu fui bem delicado de ir mute várias vezes aqui, mas tinham sons entrando, então não teve jeito, gente. Um montão de parabéns legal aqui no chat, tudo combinado. Os parabéns foram combinados aqui, pessoas que colocaram só para me agradar, muito obrigado. Se você quiser alguma pergunta, eu vou abrir aqui os microfones todos agora, vai ser uma loucura agora, hein? Abrir os microfones todos. Ok. Não, você que tem que fazer o seu unmute, né? Você que faz o seu tirar o mute, você que faz o seu. Se alguma pergunta quiser fazer no chat, pode fazer, está aberto aqui. Se você quiser fazer, Solange, fala, querida. Eu até escrevi no bate-papo mesmo, Anne. Primeiro, parabéns, é sempre bom te ouvir. Posso dizer que toda a sua história e seus resultados são de muita lucidez e muita riqueza, vale a pena ter você como parceiro sempre, né? E assim, muitos instrumentos juntos, né? E muita liga em cada uma dessas formas de abordagem que você traz, porque não é uma, né? É um conjunto, né, de ferramentas e de análise muito bem concatenado. A pergunta que eu faço é muito mais assim de percepção geral. Você que está muito ativo, né, nesse suporte a esse momento tão delicado, né, aqui do nosso planeta, você percebe que hoje, no Brasil, nós estamos mais abertos, nós falando os CEOs, as lideranças, esse momento tem nos tocado para nos abrirmos mais para toda essa possibilidade que tem nessa crise, ou a gente está mais sucumbindo ao medo ou às dificuldades, né, que estão aí presentes? Como é que está a tua percepção nesse jogo e nessa balança? Eu acho que tem uma curva normal, distribuição normal. Vamos colocar aqui 10% de um lado, 10% de outro e 80% no meio. Eu penso que tem 10% muito mais aberto, por iniciativa, por lucidez, por maturidade, e consegue enxergar o jogo e entende também nessa mudança que o contexto oferece uma oportunidade de redesenhar o negócio. É como se fosse um orçamento de base zero. Começar, dar um passo para trás, humildemente, analisar com o time e ver o que realmente é essencial, necessário. Não tem um dever de casa aí que não é só de caixa. Não é só pensar em caixa, mas pensar em inteligência do negócio. O que realmente agrega valor. Eu falar um pouquinho antes de você entrar, falava de você, inclusive, da sua experiência tão rica de RH e da Transpetro, que foi um trabalho maravilhoso de mudança de cultura de uma organização que segue uma jornada cada vez mais próxima de um IPO, que é uma coisa, para mim, muito boa, né? Como eu falei na Transpetro, que meu sonho um dia ter um IPO da Transpetro, foi um barata-voo, um mal-estar geral, porque eu participei disso na Vale. Eu estava na Vale quando a Vale foi privatizada e tem um mal-estar geral, aquelas pessoas reclamando, entregaram nosso subsolo, aquela coisa bem nacionalista, mas no ano seguinte, como teve 15º, 16º, 17º salário, ninguém mais reclamou. A Vale virou uma potência comercial mundial, ninguém mais reclamou e que entregou subsolo para ninguém. E, na verdade, só a Mitsui que tinha 10% do capital da Vale japonesa e que apoiou para caramba, inclusive.
Mas, nesse momento de construção, tem um grupo de lucidez que se antecipa. E pode ser de indústria de base, indústria de telecom, indústria de farma, que se antecipa, que eu diria um grupo mais raro. Esse grupo ouve muito o RH, esse grupo tem o RH do lado. E o RH com coragem de falar a verdade, não porque o chefe quer ouvir. E também é importante isso, né? Tem RHs e RHs. Tem RH que fala o que o chefe quer ouvir e faz só fotografia. E tem RH que fala a verdade, que ele precisa ouvir. Na outra ponta, o pessoal que acha que vai com chicote e vai bater duro e vai conseguir fazer resultado com mais pressão. Então tem ameaça acontecendo e vai ter processo de assédio, vai ter gente com burnout, vai ter um barata-voa também aí do Ministério Público do Trabalho apanhando. E no meio, uma massa muito grande no meio está flutuando, tentando encontrar o seu modelo, tentando encontrar aquilo que faz sentido. Então tem um pouco de humildade, tem uma tentativa de, assim que melhora um pouquinho, voltar ao que era antes. Tentar voltar ao que era antes, mas só que não existe antes mais. As pontes foram queimadas, não tem antes, não tem mais antes. A gente está passando por um processo de velocidade de mudança, não porque a gente quer, porque aconteceu. O equivalente da velocidade de mudança no pós-Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um caos, uma devastação, mas o que aconteceu no mundo com a Segunda Guerra Mundial foi um impulso gigantesco. E quem soube se reposicionar, quem soube se reinventar humildemente, lendo a vida como ela é, e não como deveria ser, e não como ela era, conseguiu uma velocidade muito grande de resposta, conseguiu fazer grandes impérios. Mas o que mata um grande império? Exatamente o rei. A mesma força que fez o cara crescer, de empreendedorismo, de força, de confiar no seu taco, é a mesma força que faz o cara quebrar, porque ele não ouve mais. O sucesso faz a gente ficar arrogante. O sucesso faz a gente achar que está certo. Imagina, olha só que loucura. Caixa faz você achar que está certa. E não é verdade. E o caixa, no futuro, vai te mostrar que não é verdade. Então, estabilidade só existe quando tem humildade. Tem um processo contínuo de aprendizado e de leitura e gente boa do lado. Gente que te desafia. Gente que te questiona. Gente que te fala coisas difíceis de você ouvir. E quanto mais alto sobe um diretor, um CEO, está aqui o Rafael, eu falei isso para você, né, Rafa? Quanto mais alto sobe um diretor, um CEO, mais todos falam o que ele quer ouvir e não o que ele precisa ouvir. O Photoshop corporativo come solto. Mas quando come Photoshop, amigo, as pessoas vão trazer para você só coisa bonita. Depois traz autópsia. Aí a conta está na sua caneta. Porque a conta é sua, né? Você é o CEO, a conta é sua, o carnê é seu. Então, o desafio para a gente na jornada é aonde que eu vou buscar sabedoria? Inteligência não é o bastante. Gente muito inteligente está quebrando. A inteligência pode fazer ser um carro, um Porsche, a 400 por hora, na direção errada. Então, quanto mais inteligente na direção errada, mais rápido se afunda. Mais rápido se quebra. Então, a inteligência tem que estar junto com sabedoria. E a sabedoria não existe sem humildade. Para mim, Solange, quem está conseguindo hoje fazer uma coisa diferente é quem está ouvindo as equipes. E dividindo com as equipes a construção das novas propostas. A construção das leituras do jogo. Uma coisa que me chama a atenção no Brasil é que nosso pensamento ainda é escravocrata. A gente trata funcionário como se fosse escravo, ou seja, ser que não pensa, só obedece. Nesse momento em que houve uma desorganização de toda a economia, os gestores mais maduros, mais seguros, estão conseguindo abrir espaço para ouvir sua equipe e, junto com a sua equipe e com a sua experiência, com a sua senioridade, construir propostas que vão ser difíceis em algum momento, mas que vão ser sustentáveis para frente. Então, a leitura do jogo é muito importante. É fundamental nesse momento líderes cabeça branca, líderes que se aconselham com cabeça branca, líderes que têm humildade para ouvir gente sênior. Não que já tenha passado por algo equivalente, porque ninguém passou por isso e está vivo para contar a história. Mas
que tenha maturidade para ajudar a transição do choque que ele está passando para eu não vou chamar novo normal, não. Vou copiar Alexandre dos Reis aqui, da Firjan, que ele falou uma expressão, eu gostei. O novo anormal. Porque não estava normal antes, né? Eu achei bom isso. Não estava normal em janeiro. Ninguém estava descansado, tranquilo, e veio o Covid e acabou com a nossa vida. Estava no inferno já o negócio. Estava um caos, a pressão do cacete, demanda pra caramba, só subindo pressão em cima da equipe. Ninguém estava normal em janeiro e fevereiro. Ninguém estava bem na foto de fevereiro. Estava num limitezinho ali de quase quebrando, quase quebrando. E vem, pum, Covid. Aí até eu falei numa outra live que eu fiz recentemente, eu falei assim, olha, quando chegou o Covid, né, na prática, chegou em final de março, eu estava dando aula, estava no Havaí dando aula, numa fundação que eu dou aula lá, quase uma vez por ano, um lugar legal, passei uma semana com a Ana lá, a gente foi viajar, passear, comecei a dar aula, veio a mensagem, vai ter lockdown na ilha, quem é estrangeiro tem que ir embora. Caramba, como assim lockdown? Eu estava até tranquilo, usando máscarazinha, né? Um alquinho aqui, um alquinho ali, mas estamos na praia, pô, praia aberta, lockdown. Gravar tudo, fazer vídeo, fazer não sei o quê. Vambora. A gente saiu no aeroporto, parecia fugitivo. Aeroporto vazio já, gente cheia de álcool. Nossa, parecia que estava sendo um centro cirúrgico. Mas a verdade é que ninguém estava normal antes. Quando a gente chegou no Brasil, final de março, e entrou abril, não, vai voltar em maio. Aí em maio atravessou, estamos em junho. A gente sabe que junho é igual abril, igual maio. Que vai abrir um pouquinho em julho agora, aí abre em julho, e quando chega no final de agosto, morre um montão de gente. Aí fecha de novo. Então a gente vai ter esse ioiô, esse ping-pong aqui, esse pêndulo por um bom tempo. Então eu preciso ter uma leitura, que eu estou numa maratona, não 100 metros rasos. Se eu não cuidar da minha energia, da minha lucidez, se eu não cuidar da minha cabeça, do meu time, eu vou deixar pessoas pelo caminho. E é possível que eu fique pelo caminho, que a minha família fique pelo caminho. Então hoje, o alerta dessa conversa também principal é: cuide da sua cabeça, cuide da sua equipe. Se tiver mais algum material nosso, alguma ajuda, alguma coisa que você acha que eu posso te ajudar, me procura. Não fala assim, me manda a sua palestra. Cara, é muito cara de pau pedir isso. Eu não vou pedir de jeito nenhum, mas vai estar no YouTube. Vou passar para você o que você quiser ver se está lá. Mas eu quero, antes de terminar aqui, vou parar de gravar daqui a pouquinho, agradecer a vocês pelo tempo maravilhoso, dedicado, amigos preciosos que estou vendo aqui depois de tanto tempo que eu não encontrava, e desejar que vocês entendam que mais do que profissionais num trabalho, eles são missionários com a missão. E está aqui meu amigo Mário Simões, que me trouxe uma visão de que o meu trabalho é onde eu expresso a minha missão. É onde Deus me usa para fazer diferença. Você já tem uma visão de fé ou não, mas eu tenho. É uma missão o seu trabalho, não é só trabalho, não é só dinheiro, não é só gente, não é só função, é missão. E quando é missão, tem que ter um propósito maior. Não pode ser só bater meta, não pode ser só manter o pessoal bípede, tem que ter uma coisa maior. Eu preciso de uma coisa maior. Até porque, gente, aqui, com todo respeito, eu estou num grupo de risquíssimo, eu tenho condições de saúde que me colocam num grupo de risco. Eu não sei se essa aqui é a minha live de hoje ou minha última live, eu não sei. A ideia de segurança da vida, que eu vou viver 100 anos, que a gente gosta de ter, é uma fantasia da nossa. Ano passado, em janeiro do ano passado, eu cheguei na minha casa, me 2 tiros na minha cara no meu carro. Só que o meu carro é blindado. Então, a segurança que a gente gosta de ter na vida é uma ilusão que a gente tem. Amigos preciosos já morreram. Pessoas próximas a mim já morreram em Covid e outras coisas. A vida não é tão forte, tão estruturada como a gente gosta de pensar. Então, eu preciso viver com a certeza que o meu dia vai chegar. Não sei quando, mas vai chegar. Eu preciso trazer a perspectiva do fim para que meus dias hoje não sejam desperdício de tempo enxugando gelo, ou como disse o Rabino Newton Bonder, sacrifício no altar do nada. Eu preciso trazer para a minha vida os seus propósitos de valor e de missão, e assim eu vou ajudar pessoas
a partir do meu exemplo, da minha vida. Não adianta ajudar as pessoas e morrer no caminho. Ajudar se exaurindo. Ajudar como um mártir que não se cuida para cuidar dos outros. Tantos médicos fazem isso, né? E o meu desafio constante é cuidar de mim também. A gente foi treinado a só cuidar dos outros, não cuidar da gente mesmo. Então, gente, eu quero agradecer muito a vocês o carinho, a participação, as trocas. Vou ficar mais um pouquinho aqui nas perguntas, mas quero deixar para vocês esse grande, grande, grande e grato abraço para vocês.